Olá, irmãos, estamos iniciando a nossa videoaula de número 13, estudando a Confissão de Fé de Westminster, hoje no seu capítulo 13, a santificação, que está na nossa revista de estudos bíblicos. Eu peço aos irmãos que estão com irmãos que abram a lição de número 13 e acompanhem a leitura que vou fazer do nosso texto base, que se encontra lá em Romanos, no seu capítulo 6, versículos de 22 a 23, que diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Só esse texto aqui já nos diz toda a aula de hoje. Uma vez libertados do pecado, o nosso fruto, o fruto gerado em nós, tem que ser um fruto santo, um fruto de santificação. Para o quê? Para a vida eterna, que é o fim de todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Eu também quero fazer aqui a leitura do Catecismo Maior, na pergunta de número 75. Eu vou ler só uma parte dela, tá? Que diz assim: santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual os que de Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, plenamente renovados segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvíficas, implantadas e fortalecidas. Assim, eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Cada vez mais nós vamos deixando o pecado de lado, distante, e vamos tendo uma novidade de vida. Novidade de vida com o Senhor. Esse é o processo de santificação, que inclui desde o nosso chamado, quando somos regenerados, ganhamos um novo corpo, uma nova vida. Um novo corpo, eu quero dizer, aqui na terra, transformado. Nós permanecemos com esse nosso corpo, mas o corpo interior ele tem que ser mudado. Ganhamos também a justificação através de Cristo Jesus, onde somos adotados, tornamos filhos de Deus, herdeiros da graça de Deus e, por fim, somos santificados, de maneira que tenhamos que levar assim uma vida de retidão, uma vida santa diante de Deus. Lá em 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 16, diz assim: Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Sede santos, porque eu sou santo. E são santificados, e a nossa vida é transformada. E assim temos um crescimento espiritual, uma vida de regozijo, uma vida de esperança e fé. Lá em Mateus também, no seu capítulo 5, no versículo 48, diz assim: Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. De maneira que, desde a regeneração até a santificação, tudo isso engloba o nosso processo de santificação. E eu queria aqui dividir esse processo em 3 partes, para ficar mais claro para os irmãos. Vou fugir um pouquinho da lição, da leitura da lição, os irmãos eu creio que já leram, e vou acrescentar um pouquinho mais algumas informações interessantes também que eu achei. Primeiro, a santificação definitiva. Irmãos, uma vez que nós atendemos ao chamado eficaz de Deus, a santificação em nós é para sempre. Nós não temos como perder essa santificação, é uma graça divina. Esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar para os irmãos, e também um versículo que está lá em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito na verdade. Olha só que palavra, né? Santificação do Espírito na verdade, na fé e na verdade.
É assim que tem que ser a nossa vida. Se Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo, foi para isso, para a santificação da nossa fé no Espírito da verdade. Essa é a santificação definitiva, aquela que jamais perderemos. Ela é para sempre, graça divina. Deus não olhou para os nossos defeitos, mas com muito amor Ele nos concedeu a salvação em Cristo Jesus. O segundo aspecto que eu quero deixar para os irmãos é a santificação progressiva. Deus ele não nos salvou apenas para nos levar para o céu, mas também para produzir em nós uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, de comportamento que esteja de acordo com os seus ensinamentos, com os seus propósitos. A nossa transformação, irmãos, começa aqui na terra já. Já no primeiro momento que Deus toca no nosso coração, já começa a ter essa santificação progressiva. Embora salvos, ainda continuamos pecando. Mas o velho eu, ele deve ir diminuindo, à medida que o meu novo eu vai aumentando. O apóstolo Paulo, ele diz assim em Romanos 7, no seu versículo 19: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. É a luta eterna e contínua da carne contra o Espírito. A partir do momento que temos essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, essa luta se inicia e começa a ter a luta da carne com o Espírito. Mas, irmãos, nós vencemos essa luta, embora muitas vezes afligidos, tentados, mas Deus é superior a tudo e nos livra de um mal maior. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A carne milita contra o Espírito. Eu quero ler também lá em Romanos, no seu capítulo 6, versículos de 12 a 14, que diz assim, olha: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. O pecado não terá domínio sobre nós. É uma afirmação, não é uma suposição. E uma vez alcançados pela graça divina, encontramos prazer em cumprir os mandamentos de Deus. O salvo tem prazer em andar nos caminhos de Deus. E também agora, irmãos, eu queria deixar aqui o terceiro e último aspecto, que é a santificação final. E sabe onde vai ser essa santificação final? No céu, diante de Deus. Ninguém chegará a 100% da santidade nesta vida, pelos vários motivos já expostos até aqui. Mas a partir da nossa morte física, seremos aperfeiçoados em santidade para comparecer sem mácula diante do trono de Deus. Não é fácil. A palavra diz para nos esforçarmos para passar pela porta estreita. Temos que levar uma vida de renúncia, vida de desapego às coisas terrenas e nos preocuparmos mais com as coisas lá do céu. Lá em Apocalipse, no seu capítulo 22, no versículo de 11 a 12, ele diz assim, Apocalipse 22, de 11 a 12. Vou ler rapidamente para os irmãos. 22, de 11 a 12, ele diz assim, olha só, irmãos, que palavra. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É o galardão que vamos receber quando estivermos diante do Senhor nosso Deus. Irmãos, esse processo todo de santificação, ele deve ser contínuo, crescente, e exige de nós, entre tantas outras coisas, esforço, renúncia e zelo. Em 2 Pedro, no seu capítulo 3,
versículo 14, diz assim, o apóstolo, que devemos nos empenhar para sermos achados por ele, Jesus Cristo, quando da sua segunda vida, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, temos que ter esforço e a nossa vida de santificação ela começa aqui embaixo e vai aumentando, 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 até 100% na eternidade. Em Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, vou repetir, ninguém verá o Senhor. Concluído, irmãos, a santificação é uma graça divina na vida dos cristãos. Provoca a luta entre a carne e o espírito. A santificação nos vivifica, aproxima de Deus. E sem a santificação, ninguém verá o reino dos céus. Que lição maravilhosa para nós nessa manhã, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima videoaula.